No vídeo passado eu falei sobre a inexistência de reencarnações e achei pertinente fazer um vídeo para explorar um pouquinho mais esse assunto e explicar sobre isso, que é uma dúvida que bate na cabeça de muita gente. Como assim não existe reencarnação? Você lembra do vídeo onde eu falo que o mundo é real e irreal ao mesmo tempo? Em que o mundo existe e não existe ao mesmo tempo? Se você não lembra ou se você não assistiu, o link está aí na descrição. Se você achar interessante, dá uma olhada lá. Porque no assunto de reencarnação é mais ou menos parecido. Eu posso te afirmar que a reencarnação existe e não existe. O que num primeiro momento pode parecer paradoxal, mas você vai entender o que eu quero dizer conforme a gente for desenrolando aqui o assunto. De maneira resumida, se você estiver olhando a manifestação com os olhos da mente, você vai enxergar um nascimento, uma vida, um corpo, um mundo, uma morte, uma passagem por essa morte, um plano espiritual, astral, às vezes pode ser infernal, às vezes pode ser celestial. Você vai ver uma reencarnação, um novo nascimento e aí por diante. Quando você olha para a manifestação com os olhos do absoluto, você vê o absoluto. Ponto, é só isso. No absoluto não existe conceitualização de vida passada, de vida futura, de reencarnação, de história, de motivo, de objetivo, de evolução espiritual. Não, é tão simples quanto parece. No absoluto, é o absoluto. O absoluto já é completo por si só. Nesse estado não existe espaço para reencarnação ou vida passada, muito menos um nascimento e uma morte. É por isso que esse estado muitas vezes é chamado de não nascido. Você é não nascido. Você nunca nasceu. Não é que você para de nascer uma hora. Não, você nunca nasceu. Até mesmo que você achava que era nascimento, era só ideinha da sua cabeça. Em poucas palavras, essa historinha de que você reencarna, como o nome já diz, é só historinha da sua mente. Para mim, eu tenho uma história interessante com esse tópico, com esse assunto, porque eu, quando era bem jovem, eu me apaixonei pela literatura espírita. Eu gostava muito das histórias, dos livros, e eu não tenho nada contra. Não é que eu deixei de gostar, só não me interessa mais agora. Mas o meu primeiro contato fora do comum, fora da religião católica, que é o que todo mundo já nasce aqui praticamente no Brasil, a maioria dos brasileiros já nascem numa casa católica ou cristã, o meu primeiro contato com reencarnação foi através do espiritismo. Pesquisando sobre o assunto, olhei, achei fantástico, li, achei fenomenal toda a explicação da evolução das almas, da reencarnação, da justiça e tudo mais. E aí, das primeiras vezes em que eu vi pessoas afirmando que reencarnação não existia, e ao mesmo tempo existia a imortalidade, aquilo dava um nó na minha cabeça. Por exemplo, no budismo. Isso é um conceito que gera páginas e páginas de discussão, sendo que é uma coisa bem simples depois que você entende. Mas você vai ver, todo dia surge alguém perguntando: ah, mas o budismo fala que existe reencarnação e ao mesmo tempo não existe uma alma que reencarna? O budismo é cheio dos paradoxos, e eu não acho que ele seja falho por causa disso. Eu acho que grande parte da beleza dele está nesses paradoxos, porque a verdade é um paradoxo. Então o budismo é cheio dessas. Fala que existe depois que não existe. Quando você entende esse conceito, você vai entender o porquê dessas afirmações contraditórias. Mas da primeira vez que eu vi isso, eu já dei um pé para trás, porque eu já tinha os meus conceitos ali firmados. Eu já tinha o meu castelinho de areia formado. Eu não queria uma pedra batendo nele e destruindo o meu castelinho de conceitos e dogmas, de crenças que eu já tinha enraizado. Então, quando eu vi essa afirmação no budismo, eu dei um passinho para trás. Falei, eu não vou me preocupar com isso agora, depois eu leio sobre isso. Foi parecido com a reação que eu tive quando eu vi o Krishnamurti afirmando sobre a inexistência de reencarnação. O Krishnamurti é um pouco mais bruto, ele é um pouco mais direto. E da primeira vez que eu vi ele falando sobre isso, eu falei, esse velho tá doido, tá usando droga. Por isso que ele tem esse zoinho fechado desse jeito. Sério, eu não engolia essa ideia, eu não conseguia conceber. Mas como você tá falando que a gente é imortal, que existem outras vidas, que a gente reencarna, que tem karma, mas ao mesmo tempo você tá falando que não existe reencarnação? Mas que doideira é essa? Que você tá usando?
Mas o maior professor que tem é a experiência e o tempo. Eu vi por experiência própria que não existe reencarnação. E quando você percebe isso, é a coisa mais óbvia do mundo. Fica claro o porquê dela não existe. Você percebe que a reencarnação é simplesmente uma maneira de visualizar a existência. E está um passo de distância do absoluto, que é só uma forma diferente de ver. Eu só queria deixar bem claro, antes de iniciar de verdade agora o tópico, que o meu objetivo aqui no vídeo não é ofender ninguém, enfrentar ideias, iniciar debates filosóficos ou ideológicos? Nossa. Iniciar debates filosóficos ou ideológicos. Eu não estou aqui para discutir sobre o assunto, eu não estou aqui para provar nada, eu não estou pregando nada, eu não estou mandando você seguir nada, eu não estou assumindo nenhuma absoluta e verdadeira realidade que você tem que acreditar de maneira cega. Eu não tenho o mínimo interesse de entrar numa disputa intelectual ou filosófica sobre a existência ou não de reencarnação. Se você acredita em reencarnação, eu te respeito. Da mesma forma que se você acredita no céu cristão, se você acredita no céu de Alá, se você acredita no paraíso de qualquer outro tipo de Deus ou divindade, o que quer que seja. Eu vivo falando isso, mas às vezes eu gosto de reforçar. O que acontece daqui para frente é o meu próprio testemunho, é o meu relato, é a minha verdade. E eu sempre te incentivo a seguir a sua verdade. Procure o seu caminho e veja por você mesmo. Esse tipo de experiência é sempre direta. Eu te aponto o caminho que eu segui. Eu te aponto a trilha de pães que foi deixada para mim. E eu faço essa mesma trilha de pães para quem quiser seguir elas. Mas você tem que ver por você mesmo. Então, eu não tenho o mínimo interesse de provar nada. Se você tiver dúvidas e quiser colocar aqui nos comentários, me mandar um e-mail, não tem problema nenhum. Eu respondo de coração aberto. Então, tudo esclarecido, vamos dar início. A questão de resistência à ideia de reencarnação não surge. O que nasce e renasce não é você. Deixe acontecer. Assista acontecer. No absoluto, o conceito de vidas passadas não importa, porque o conceito de vida é outro. Eu vou pedir agora para você dar uma olhada no meu absoluto. Esse sou eu tomando café da manhã. E agora eu posso te mostrar duas visões da mesma cena. Aqueles bracinhos ali são meus, são minhas mãos, tem um prato, tem um biscoito, tem uma margarina que eu tô passando no biscoito, tem um cafezinho preto ali que eu tô tomando. É a minha cozinha, tem uma mesa, eu tenho um corpo, tô sentado numa cadeira, eu tô me alimentando, tô jogando alimento dentro do meu organismo. Essa é a primeira visão. A segunda visão é: isso é o absoluto. Você percebe a diferença? No mundo relativo da manifestação, eu posso ficar o dia inteiro aqui nomeando o que é o que, dando sentido, nome, forma, objetificação para as coisas que estão acontecendo. No absoluto, ele é tão simples, mas tão simples, que até mesmo a afirmação isso é o absoluto já está errada, porque eu estou tentando definir ele. Mas já que eu já estraguei o negócio todo, já que eu já estou tentando definir aqui, já que eu já estou fazendo um vídeo para explicar, eu já estraguei tudo, que mal tem em continuar estragando. Então, a gente continua a explicação. Reencarnação existe somente enquanto houver ignorância. Na verdade, não existe reencarnação, seja agora ou no passado. Também não haverá no futuro. Essa é a verdade.
Percebe que quando eu falo que o absoluto é a sua percepção direta, e eu não vou fazer olhinho de siri aqui de novo, já tá ficando sem graça, eu não tô brincando, eu tô falando sério. O que eu chamo de absoluto, o que eu chamo de toda a totalidade, o que eu chamo do universo inteiro, o que eu chamo de Brahman, o que eu chamo de Deus, o que eu chamo de eu verdadeiro, o que eu chamo do seu eu divino, a sua consciência com C maiúsculo, é essa cozinha aí. É essas mãozinhas tomando café. Eu não tô de sacanagem, eu tô falando sério aqui. Agora eu tô falando sério, isso é sério. Eu tô falando que o absoluto é isso, é essa cozinha. Só que ele é essa cozinha no momento em que eu estou ali sentado tomando café. Agora, nesse momento, o meu absoluto é isso aqui. Aparentemente, tem um microfone aqui na minha frente, tem uma câmera ligada, tem uma parede atrás de mim, tem essa canga psicodélica muito louca, mas nesse momento, é tudo que existe agora. É o meu absoluto. Agora, entenda algumas coisas. O absoluto já é completo por si só. Nada falta nele. E a segunda afirmação agora vai ser um pouco redundante. Mas eu gosto de reforçar. No absoluto, tudo que existe está ali. Tudo que existe está ali. Por isso você é onipresente e onisciente, porque você é tudo que existe, conhece tudo que existe, porque não existe nada além da sua própria percepção direta. Você não foi e nunca vai ser um corpo. No absoluto, não existe tempo. Eu falei disso no vídeo anterior, lembra? Não existe tempo. Não só no anterior, eu já falei isso em vários vídeos. Tempo é uma conceitualização da sua mente, só quando você deixa ela ir para frente ou para trás. No absoluto não existe tempo. E por último, também não existe livre-arbítrio. Não existe uma entidade que toma decisões. Agora vamos pegar essas afirmações e aplicar elas na minha cozinha, no meu absoluto tomando café da manhã. Tudo que existe tá nessa cena. E não é tipo tudo 99%. Não, é tudo 100%. Todo o universo, toda a existência está contida aqui, na minha percepção direta. Eu sou onipresente e onisciente, porque eu estou contido em tudo que existe, eu sou a própria existência, essa totalidade, e eu sou todo inteligente, porque eu sou ela. Não existe mais nada para mim conceber ou entender além dessa própria existência que está acontecendo, de maneira contínua e perpétua no eterno agora. Eu sou a própria complenitude, eu sou a própria totalidade dessa percepção direta, dessa consciência que está se manifestando, e eu sou todo inteligente, porque não há nada a se conhecer além disso que já está se apresentando. Se existe a noção de conhecer alguma coisa fora dessa percepção que já está aqui, é uma conceitualização de um passado ou de um futuro. Lembra? Afinal, nessa cena da cozinha, por exemplo, eu sou cada centímetro dessa cena. Eu sou cada centímetro desse bloco de consciência. Eu sou os braços, eu sou essas mãos, eu sou o prato, eu sou o biscoito, eu sou a margarina, eu sou o cafezinho, eu sou a mesa, eu sou toda essa totalidade. Só que eu sou essa totalidade antes dela ser conceitualizada e objetificada. Antes da mente dar algum nome para isso. Ou seja, eu acabei de descrever biscoito, prato, braço, café, mas é só porque eu estou explicando. Eu sou este todo antes dele ter um nome, antes dele ser concebido numa ideia. E se eu sou essa totalidade antes dela ser concebida como uma ideia, a ideia de um corpo também não existe. Porque, como o nome já diz, é uma ideia. É só um conceito e uma aparente sensação. E se eu sou este tudo que existe antes dele ser nomeado, antes dele ser objetificado,
também não existe tempo. A noção de um tempo que passa não pode ser alguma coisa externa a essa percepção direta. A própria percepção direta é o tempo. Essa mudança de imagens, essa maneira espontânea como a manifestação se aparenta, enquanto não for concebida pela mente como sendo um tempo, enquanto não for chamada de tempo, enquanto você não nomear como tempo, não existe tempo. Mesmo que haja um relógio ali na sua frente. Não existe tempo nenhum, existe só o bloco de consciência se movimentando. Se você só observar o movimento, você é o próprio tempo. Nem existe uma noção de tempo. Tempo é uma ideia bem vaga que fica lá para trás. Quando você concebe o tempo, existe um tempo e, consequentemente, vem todo o resto. Mundo, corpo, história, planeta e tudo mais. E, por fim, tudo acontece de maneira espontânea. Eu nunca sei qual vai ser o próximo desdobrar. Eu nunca sei qual vai ser o próximo passo. Eu nunca sei o que vai acontecer em seguida. E aqui é bem fácil causar confusão. Porque eu acabei de falar que eu sou onipotente e onipresente. Ou seja, eu sou tudo que existe e ao mesmo tempo eu sou todo poderoso. Porque eu sou o sustentador de toda essa manifestação. Como é que eu falo que eu sou onipotente e ao mesmo tempo eu não sei o que vai acontecer em seguida? Mas presta atenção. Eu sou tão poderoso, mas tão poderoso no absoluto, como consciência, que nem cabe a mim me perguntar o que vai acontecer em seguida. Porque nem existe um seguida para acontecer. Porque seja lá o que for que aconteça, sempre, com absoluta certeza, novamente, não 99%, com 100% de certeza, o que quer que aconteça será a vontade de Deus. E esse mesmo Deus sou eu. E quando eu falo eu, é para exemplificação. Eu estou falando eu, mas é o mesmo eu que você tem como eu aí. É o mesmo você. Então, por trás de uma falta de livre-arbítrio, se esconde uma entrega em sua própria divindade. Seja lá o que aconteça, deixo nas mãos de Deus. Que seja feita a sua vontade. Que, na verdade, é a sua vontade. Só que você não precisa pensar sobre isso. Quem tem que pensar, quem tem que conceitualizar, quem tem que raciocinar, quem tem que ficar analisando se é certo ou errado, é a mente. Mesmo que eu fosse passar margarina ali no biscoito e derrubasse ele no chão, vontade divina. Se eu pegasse o café quente e derrubasse no colo, vontade divina. Porque isso só se torna alguma coisa boa ou ruim quando você conceitualiza. Quando você traz noções abstratas. Isso é café, isso está quente, eu tenho um corpo. Eu estou falando de um estado em que as noções de objetificação nem surgem. Então, por trás de uma onipotência, por trás de uma sabedoria infinita, se esconde uma eterna surpresa. Um eterno não saber o que vai acontecer em seguida. Porque pouco importa, e nem tem uma linha temporal acontecendo, é simplesmente uma manifestação acontecendo de maneira espontânea. Ou seja, não existe livre-arbítrio. E antes que você me pergunte, o incômodo de não existir livre-arbítrio também nem surge nesse estado de consciência. Porque quem se incomoda? Ai, mas eu não tenho livre-arbítrio. Eu quem? Não tem ninguém para não ter livre-arbítrio. É simplesmente a existência, um bloco só de consciência acontecendo o tempo inteiro. Se existir alguém para se incomodar com isso, é a mente. É a mente que tenta controlar, é a mente que tenta ter livre-arbítrio. Que também é só um conceito, é só uma conceitualização. A minha cozinha, tomando café, já é completa por si só. Agora, só para facilitar essa ideia que eu estou passando, na verdade, essa visualização, eu vou isolar tudo que seja externo à minha percepção e vou deixar só a minha percepção ali, no meio do nada. Não existe nada em volta, não existe nada para frente, não existe nada para trás, não existe nada. A única coisa que existe é a minha percepção direta. Você pode não ter percebido ainda, mas tudo que você chama de vida, até agora, não importa quantos anos você tenha, é só essa percepção aqui, ó. É só isso aqui, é só esse bloco de consciência.
E além desse bloco de consciência, não existe nada. Não tem nada pro lado, não tem nada para cima, não tem nada para baixo. É só esse bloco de consciência. E é claro, eu preciso às vezes alertar aqui, isso é só uma representação. Eu já falei, a partir do momento que eu represento já está errado, porque não é. Não dá para me nomear, objetificar. Eu só tento aproximar. Então, esse nada também não é esse negrume, esse preto, esse vácuo do universo. Nada não quer dizer que seja tudo escuro. Mas é a maneira mais fácil de eu representar. Quando eu digo nada, eu digo um nada repleto de potencial para se manifestar. Mas vamos representar dessa maneira por enquanto. Observa que dessa maneira, com esse tipo de percepção, em que tudo que existe é esse bloco de consciência, a ideia de que você tem um corpo é só uma concepção, é uma ideia. Porque você não está experimentando isso de maneira direta. Pode parecer muito real, pode parecer muito direto. Não, eu tenho um corpo. Existe aí um intervalo entre a não percepção de um corpo e a objetificação de um corpo. Mas esse corpo é tão conceitual como qualquer outra coisa fora da sua própria experiência direta, como, por exemplo, um mundo externo. Na minha própria experiência direta, a única coisa que existe ali é esse olhar para frente, essa mesa, esse prato, esse café. Na minha percepção direta não existe um mundo atrás de mim. Nem em cima, nem embaixo, só quando eu olho que ele existe. E aí eu te pergunto, quando você consegue perceber que você está contido nesse único bloco de consciência, nessa percepção direta, unificada, completa, existe espaço para conceber, conceitualizar, se preocupar com o que essa consciência foi há 100 anos atrás, ou o que ela será daqui 100 anos? Nessa consciência, por já ser completa, nem existe a preocupação de alguma linha temporal. Você já é tudo o que existe. Você já é a própria manifestação completa ali. E na manifestação completa, já está completo, aquilo já é completo, já é 100%. Não tem por que completar com alguma coisa que você tem que trazer da sua memória de 10 anos atrás ou de 100 anos atrás. Você já está completo. Quando você repousa na complenitude, não tem por que ir para frente ou para trás. Ela já é tudo que existe. Então percebe a pegadinha aqui. Se você está repousando nesse absoluto, e você já é tudo que existe, a própria tentativa de conceitualizar isso e pensar em quem você foi há 100 anos atrás ou quem você será daqui 100 anos, te tira do absoluto. Essa própria questão é uma das muitas questões que te faz perceber a existência como se fosse um mundo externo, a objetificar ela, a achar que você tem um corpo, que você nasceu um dia. No espaço em que tudo é completo, não existe espaço para dúvida. Inclusive essa dúvida. Quem eu fui há 100 anos atrás? Quem eu serei daqui 100 anos? Eu já sou completo. A reencarnação não existe quando vista pelos olhos do absoluto. Porque no absoluto não existe espaço para você conceitualizar um passado ou um futuro. Não porque é proibido pensar em reencarnação, é porque é proibido ter reencarnação. Não, não é isso. É porque o absoluto ele é tão simples e tão completo em si mesmo, tão autocompletante, ele é tão extasiante, tão maravilhoso quando percebido, que não existe espaço para você conceitualizar algum sentido, alguma vida passada, alguma vida futura. Porque você é a própria vida acontecendo. E essa própria vida não tem nada a ver com um corpo, não tem nada a ver com uma personalidade, alguém. Isso são coisas que acontecem em você, acontecem para você observar. E toda a raiz aí da objetificação é justamente essa identificação com o corpo, esse questionamento e esse apego a esse corpo. Mas esse corpo nasceu um dia, mas ele vai morrer, mas ele vai ficar doente, mas qual é o sentido? Mas eu já tive outras vidas. Não tem problema nenhum acreditar em reencarnação, mas a partir do momento que você traz esse conceito, você sai do absoluto, porque no absoluto não existe reencarnação. Então, ou você está em um estado ou você está em outro.
E se você falar pra mim, que chato, mas pô, eu queria que tivesse reencarnações, eu queria poder ver minhas vidas passadas, eu queria continuar reencarnando aí infinitamente, evoluindo como espírito. Eu quem, meu filho? Sério, eu quem? Quem quer reencarnar? Quem quer? Que vida passada? Quem que teve vida passada? Quem teve vida futuro? Vai ter vida no futuro? Vai ter vida futura? Quem é esse eu que quer reencarnar? É o mesmo eu que não pode entrar no absoluto. Porque no absoluto não existe espaço para existir um eu. Reencarnação implica em um eu que reencarna. Não existe tal coisa. O conjunto de memórias e esperanças, chamadas de eu, imagina a si mesmo existindo para sempre e cria o tempo para acomodar a sua falsa eternidade. Para ser, eu não preciso de passado ou futuro. Todas as experiências são nascidas da imaginação. Eu não imagino. Portanto, nenhum nascimento ou morte ocorrem para mim. Apenas aqueles que se imaginam nascendo podem se imaginar renascendo. Tudo que existe é a presença. E a presença não morre nem renasce. É a própria realidade imutável. Você percebe que com esse tipo de dúvida, esse tipo de exigência para compreender o absoluto, a gente está andando em círculos? Claro. Porque é um círculo. Nós já sabemos que é um Sim, círculo. conhecemos figuras geométricas. Ai! Porque o ego não entra na realização porque ele é a causa da limitação. Como é que a causa da limitação vai perceber o absoluto? Você só percebe o absoluto quando você elimina a causa dessa limitação, que inicialmente é a conceitualização, a objetificação, o ego, mente, o mundo externo, como você quiser chamar. Então, o ego não pode conceber o absoluto, porque o ego é a própria autolimitação desse absoluto. Entenda, o ego não é uma entidade separada do absoluto, um inimigo malvado, nada, não é isso. O que eu chamo às vezes de ego, ou mente, ou mundo objetificado, é simplesmente o falso reconhecimento, é a falsa impressão, a falsa impressão, é a falsa identificação com um mundo aparentemente externo. Mas esse ego é a própria manifestação do absoluto, é um subproduto. A mesma potencialidade do absoluto que dá origem a essa eternidade é a mesma potencialidade que se autolimita num conceito, num ego, num corpo, numa personalidade, num jiva, do jeito que você quiser chamar. Então, quando você percebe o absoluto, nem existe um ego, não tem uma personalidade, não tem alguém ali. E quem queria reencarnar é justamente esse alguém que não existe no absoluto. Porque quem queria ter vidas passadas? Quem quer ter vidas futuras? É o ego. E quando o ego não está ali, nem essa questão nem surge. Você já está completo no momento presente. Você já é completo como você é. Seja na cozinha tomando café, ou no quarto gravando um vídeo, ou onde você estiver, no banheiro tomando banho. Você já é completo onde você está, antes daquela situação ser objetificada. Uma vez eu vi um exemplo que falava um pouco sobre isso, eu não lembro onde foi que eu vi, mas se eu lembrar da referência eu coloco aqui na descrição, ou no vídeo se eu lembrar disso durante a edição. Mas falava mais ou menos o seguinte: o mundo manifesto é como se fosse um quarto escuro, cheio de objetos. E como você não está enxergando nada, você vai tocando nos objetos e vendo as formas, os cheiros, as temperaturas, as sensações, e você começa a conceitualizar tudo que está ali. Começa a nomear, começa a fazer teorias, por que isso é redondo, por que isso é quadrado, o que é isso, o que é aquilo, por que isso é gelado, por que isso é quente. E você faz teorias atrás de teorias tentando explicar o que é aquele quarto escuro e o que são aqueles objetos. E aí, alguém chega, alguém de fora, e simplesmente abre a janela. E tá sol lá fora. Ou você mesmo descobre que tem uma janela e abre a janela. E tá sol lá fora. O sol entra pela sala e ilumina tudo. E aí você percebe a realidade. O tempo inteiro era uma sala escura. Todas essas coisas que você estava tentando conceitualizar e trazer sentido e fazendo teorias eram simplesmente objetos. Era uma cama, era uma cadeira, era um guarda-roupa,
era uma peça de roupa. Agora perceba, agora que a escuridão foi eliminada e tudo que você vê é um quarto porque a luz te mostrou, ainda existe alguma pergunta sobre a escuridão? Você só levanta perguntas sobre a escuridão enquanto ela existe. Quando você abre a janela e o sol ilumina, não tem mais por que escuridão? Você vai perguntar sobre que escuridão? Não tem mais escuridão para perguntar. É a mesma coisa. Enquanto você acha que existe um corpo, um mundo, uma objetificação, um mundo externo, outras pessoas e tudo mais, você objetifica. Ah, mas existe uma história, mas eu reencarnei por causa do karma e eu vou encarnar de novo, e aí minha alma evolui porque eu tenho um espírito. Na hora que chega a luz do conhecimento e ilumina tudo, essas questões não mais existem. A ignorância, a escuridão que estava ali, foi dissipada toda de uma vez. Não sobrou nada para se questionar, não sobrou nada para tentar entender. Só que nesse estado do absoluto não existe ego. Tentar manter o ego no absoluto, tentar manter conceitos egóicos no absoluto, seria como tentar manter um quadro limpo sem apagar o desenho que está nele. O ego é como se fosse o desenho que você faz num quadro. E o fundo branco é a sua consciência. Você só consegue ver o fundo branco se você apagar os desenhos que você fez no quadro. O que a gente faz, às vezes, conceitualizando e objetificando as coisas, é continuar desenhando no quadro, achando que a gente vai conseguir ver o fundo branco por trás. Aí a gente desenha um fundo branco, e a gente desenha uma lousa, e a gente desenha uma pessoa, e a gente desenha um mundo, e a gente faz uma história de um universo que supostamente existiu, porque tem um fundo branco. Não é mais fácil pegar o apagador e apagar? É a mesma coisa com o ego. Você pode continuar aí florindo o seu ego, contando histórias e mais histórias de reencarnações, de objetivos, de sentido, de evolução espiritual, mas o seu eu real está por trás disso tudo. A sua fonte está por trás disso tudo. Então é muito mais fácil apagar o ego e ver o fundo branco do que tentar continuar florindo e desenhando ele. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente, até compreenderem que ser é mais importante do que ter. A única coisa que sempre existiu e sempre vai existir, esteja você repousando no absoluto ou vivendo no mundo externo, é esse bloco de consciência. E esse bloco de consciência é sempre presente, sempre auto-evidente, sempre completo, sempre num eterno agora. E você pode chamar esse bloco de consciência de Deus, de Brahman, de eu, de self, de absoluto, do nome que você quiser chamar. Nesse bloco, o momento mais importante e o único momento que existe é o agora. Qualquer coisa fora desse agora é conceitualização e objetificação de um passado ou de um suposto futuro. E, portanto, está fora desse absoluto. Portanto, meu amigo ou minha amiga, ou você está dentro ou você está fora. Ou você está 100% ou você está zero. Não tem intermédio aqui, 10%, 20%, 99%. Ou é ou não é. Só que, até quando você está fora, você está dentro. Porque o fora é um subproduto do dentro. Você sempre está no absoluto, você sempre está na realização. A única coisa que diferencia o estado de realização do absoluto do estado manifesto de um mundo externo é o único movimento consciente que você pode fazer. É a única expressão de livre-arbítrio que você tem, que é se identificar com um mundo externo e com a existência de um corpo e uma história, ou repousar na sua própria consciência. É a única escolha consciente que você tem, projetar a sua consciência e sua atenção para fora ou para dentro. É a única coisa que você consegue fazer. Quando você repousa para dentro, você vê o absoluto. Quando você expande ela para fora, um mundo inteiro se projeta, junto com um universo infinito. E entenda, mesmo quando você repousa no absoluto, sempre, 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 eternamente vai existir uma manifestação aparente, um movimento de consciência que pode sempre ser objetificado como um corpo, como um mundo, como uma história. Não é como se você repousasse no absoluto e o mundo apagasse. Não. Ele continua existindo, só que ele não mais é visto como um mundo externo. Ele deixa de ser visto como um mundo e passa a ser visto como um eu.
Tudo é o eu, tudo é o self. O movimento continua existindo de maneira espontânea. Se você se identificar com esse movimento e achar que tem um corpo, você tem um corpo. Se você se identificar com o movimento, percebendo que você é todo o movimento acontecendo, você é o self, o eu, Deus. No absoluto não existe espaço para ideias sobre objetivos, sobre linha temporal, sobre motivos, aparências, história, evolução espiritual. Porque você é o motivo, você é a linha temporal, você é a história, você é. Só isso, só é. Para no é. Não deixa a mente ir mais longe do que isso. Porque se você deixa ela ir mais longe, aí, meu filho, vai contar história pra caramba. Vai falar sobre reencarnação, vai falar sobre vida passada, sobre evolução, sobre passos, sobre isso, sobre aquilo. Quanto mais corda você der pra mente, mais ela vai criar. Tanto que é simples. Self, universo infinito. Self, universo infinito. A sua mente projeta um universo infinito para fora. Por simples percepção errada. Por falsa identificação. Repousa naquilo que você já é completo. Você é o próprio objetivo. Você já é tudo que você estava procurando. Você quer que eu lhe assegure que você viverá uma outra vida, mas nisso não há felicidade ou sabedoria. A busca da imortalidade através da reencarnação é essencialmente egocêntrica e, portanto, não é verdadeira. Sua busca por imortalidade é só outra forma de desejo de continuidade das reações autodefensivas contra a vida e a inteligência. Tal anseio leva apenas à ilusão. Assim, o que importa não é se existe reencarnação, mas levar a cabo a realização completa no presente. E você só pode fazer isso quando a sua mente e coração não estiverem mais se protegendo contra a vida. A mente é ardilosa e sutil em sua autodefesa e tem que discernir por si mesma a natureza ilusória da autoproteção. Isso significa que você deve pensar e agir completamente de novo. Você tem que se libertar da rede dos falsos valores que o ambiente lhe impõe. Tem que haver completo despojamento. Aí existe mortalidade, realidade.